Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento nós recebemos Júlia Reis, ela que é coordenadora do setor de defesa e proteção animal vinculada à Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Toledo e vem para falar um pouco aí sobre as novidades do setor, também questões envolvendo os animais, o trabalho realizado pelo setor, questão aí de maus tratos animais, de abandono. Ela vem para falar um pouquinho com a gente sobre todos esses temas. Júlia, seja muito bem-vinda ao site Toledo News. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Júlia, para começar esse nosso bate-papo, de forma mais geral, como que funciona o trabalho de vocês no setor de defesa e de proteção animal? Hoje a gente tem várias frentes que a gente trabalha dentro da minha pasta. Então eu tenho a fiscalização, que é referente às situações de maus tratos, eu tenho programas de castração, de atendimento clínico, programa de vacinação, eu tenho feiras de adoção, tenho também o castramóvel que está funcionando. E também a gente faz, por exemplo, algumas atividades extras do dia a dia que necessita que a gente faça. Um tema assim, mais complexo que a gente tem hoje, a gente vê muitas situações aqui, é a questão dos maus tratos aos animais, das questões de abandono. Até esses dias a gente noticiou uma situação de um animalzinho que ficou preso num bueiro. Nossa. A gente vê muitas situações ali de maus tratos, até algumas situações bem graves. Como vocês têm visto essas situações? O que vocês enxergam nesse sentido? É um problema que preocupa bastante? Inclusive essas ações extras se encaixa como uma delas. Às vezes a gente faz alguns tipos de socorro que precisa ser feito, né? Então, assim, hoje a gente recebe em torno de 40 a 60 denúncias mensais referente a maus tratos, né? Então, a gente vai até o local, avalia a situação, né? Caso seja necessário, que são os casos mais graves, por exemplo, animal solto na rua, animal precisando de atendimento veterinário. Daí a gente notifica a pessoa e ela precisa cumprir essa notificação. Caso ela não cumpra, a gente expede um auto de infração e segue acompanhando o caso. Então, assim, a gente tem altos e baixos, assim, não se mantém estável. Por exemplo, tem meses que eu tenho situações que eu preciso ir lá e fazer a perda da guarda do animal, que é quando tá no limite, já não tem mais o que eu faça, né, ou que o tutor faça, então eu preciso recolher esse animal e dar uma destinação, né, uma assistência veterinária, que é na maioria dos casos que o animal precisa. Então, assim, às vezes, por falta de informação das pessoas, então, o que a gente faz? A gente orienta, notifica e explica, né? Olha, precisa por isso e por aquilo. E mesmo assim, algumas pessoas tendem a não cumprir essa notificação. E quando eu tenho esses casos de que a pessoa não cumpre a notificação, são sempre casos bem tristes, né? Que na maioria das vezes o animal já tá indo a óbito, né? Ou a situação tá muito grave. Mas, assim, não é uma situação que a gente vai conseguir resolver de imediato. Isso é bem claro para mim. Então, a gente precisa ter esse trabalho de conscientização dentro das escolas. A gente até tem o projeto Veterinário Mirim, que ensina as crianças de como cuidar desses animaizinhos, né? E a gente precisa da conscientização da população. A população precisa denunciar, né? Não tem que ter medo. Ai, mas vou brigar com meu vizinho. Não, tem que denunciar. Você tem que pensar que aquela pessoa precisa ser orientada e ela precisa entender que o animal tem as necessidades básicas que devem ser atendidas. Então, eu acho que a gente está trabalhando e está caminhando para um cenário bom. Lógico que não vai ser um cenário que a gente vai resolver agora, de imediato. Então, é um cenário que a gente vai ter daqui 5 a 10 anos, que a gente vai conseguir sentir uma melhora. E hoje, se a população enxergar um vizinho ou ver alguma situação em algum local, alguma situação de maus tratos, de abandono, quais são os canais que ela tem para fazer essa denúncia, para chegar até o setor de vocês e para vocês darem o amparo devido a essas situações? A gente tem a ouvidoria do município, então ela recebe denúncias pelo aplicativo eOuve, tem o 156 e também tem um WhatsApp que recebe. Então, o que é o ideal? Você flagrou a situação, você precisa do endereço correto, é muito importante colocar o endereço correto, número da casa. E mais importante ainda é anexar fotos. Por quê? Porque a foto ela me dá uma veracidade do caso. Então ela chega para mim, eu olho no sistema, eu falo, opa, realmente aqui tem uma situação, então a gente tem que atender com emergência.
Agora, eu tenho muitas situações que o pessoal faz a denúncia, mas não coloca uma foto e faz de forma anônima. Então, assim, eu não consigo sentir, né, ter uma ideia de quão grave é esse caso, né? Não consigo ter essa sensibilidade. E isso importa muito, porque uma foto pode salvar a vida do animal. Então, se a situação tá extrema, é muito importante ter uma foto, né? Porque hoje nós temos um médico veterinário, né, e um estagiário que atendem todo o município. Então, eu tenho uma equipe para atender 150 mil habitantes, né? Não sei como é que tá o número hoje. Mas, assim, é um número alto de denúncias, se for ver que a gente recebe. Uma grande parte, hoje já diminuiu bastante, mas quando eu assumi a coordenadoria, a gente tinha muita denúncia por briga de vizinho. E isso atrapalha. Por isso que é a necessidade da foto, de você anexar a foto, porque eu consigo sentir se realmente é verídico ou não. Uma situação grave. Isso, porque às vezes a gente perde um tempo em se deslocar a equipe até o local para chegar lá, é um pet que tá super bem cuidado, tá com a vacinação em dia, vai toda semana no pet shop e é por latido ou por briga de vizinho. Então, isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. Vocês também sofrem muito com situações de trotes, talvez. A gente vê muito nas situações de órgãos policiais, órgãos de fiscalização também sofrem com essas questões dos trotes. Esse é um problema também. Isso. É que, na verdade, a pessoa ela se incomoda com uma situação com algum vizinho e aí ela pensa... Vou incomodar ele. Como que eu vou incomodar? Ele tem um animal, então vou denunciar por maus tratos. Tem lixo na calçada, vou denunciar porque tá colocando lixo. Então, assim, esse tipo de denúncia, ele acaba atrapalhando o nosso trabalho, porque eu não consigo dar atenção daí pros casos que realmente têm necessidade de ser atendido. Então, com uma equipe reduzida... lógico, a pessoa entrou em contato comigo e falou, Júlia, a situação tá grave, o número do protocolo é esse, você precisa vir. A gente dá prioridade em atendimento, sim, mas desde que você me comprove uma veracidade, que realmente... Ou, por exemplo, entrou 3 denúncias do mesmo endereço, eu já ligo o alerta, falou, alguma coisa de errado tem. Então, assim, são situações, essas situações de brigas de vizinho ou de conflito, elas atrapalham o nosso trabalho. Então, o que eu peço e o que eu gostaria de pedir é conscientização na hora de fazer a denúncia. Faça a denúncia se realmente tiver uma situação de maus tratos, né? Um cachorro solto na rua que pode machucar alguma criança ou derrubar um ciclista, ou se realmente o animal está padecendo no local e precisa de assistência veterinária. Alguns casos, por exemplo, de animal amarrado em corda curta, sem um abrigo necessário. É uma situação importante. Então, anexa uma foto sempre junto que a gente consegue sentir ali se realmente a gente precisa ir com urgência ou não. Vocês recebem muitas situações mais graves, mais delicadas, até um pouco mais chocantes. Essas situações chegam até vocês. E quais são os principais problemas que vocês enxergam nessa questão dos maus tratos? Às vezes são a falta de alimento, a falta de água, os maus tratos. Quais são os principais maus tratos que vocês veem nesse trabalho de campo? Quando a gente vai até o local, a gente olha a questão do bem-estar animal. O bem-estar animal, ele é baseado em 5 pilares. Então, o que a gente avalia? Condições de abrigo, se protege contra o frio, calor, chuva, né? Tudo que for afetar a saúde do animal. Se ele fica preso o dia todo. Então, a nossa lei municipal, ela proíbe que o animal fique amarrado em objeto estacionário por 24 horas. Então, ele tem que ter um período de liberdade, né? Conforto, se tem alguma superfície confortável... Se o animal fica amarrado nas pedras e não tem aonde deitar, por exemplo, né? Animal solto na rua, a nossa lei, ela proíbe que o animal esteja na rua desacompanhado. Alimentação, a água, se os comedouros e bebedouros estão limpos ou não. E a questão de vacinação, que é a obrigação do tutor deixar em dia, ela é feita anualmente. E o principal, que é a assistência veterinária, que é onde a gente tem os casos mais complexos e mais tristes que a gente encontra. Então, assim, tem situações de atendimento veterinário e tem situações de cão amarrado e solto na rua. Esses são os principais temas que a gente recebe que precisa de atenção, né? A questão dos animais abandonados tem uma questão um pouco diferente dos animais que sofrem
maus tratos em residências, em determinados locais. Como que vocês agem nessa questão dos animais abandonados nas ruas? É a partir de denúncias também para, quem sabe, recolher esse animal para dar uma assistência? Como que funciona nesse sentido? Um ponto importante desse assunto é que o município ele não tem um canil municipal. Então, a gente não faz o recolhimento de animais em vias públicas, né? Então, qual é o grande problema? A gente volta para a situação da educação das pessoas. Então, hoje é muito fácil a pessoa se livrar do cão. Ela abre o portão, fecha o portão, o cachorro fica na rua. Então, qual que é a orientação? Denunciar essas pessoas que deixam os animais soltos em vias públicas, que não pode, e denunciar qualquer tipo de abandono. O abandono pode ser denunciado tanto para o município quanto para a Polícia Civil, porque ele está previsto na sanção, é uma lei federal, né? E dá de 2 a 5 anos de cadeia. Então, a gente não faz o recolhimento, a gente orienta que faça a denúncia, e aí entra os programas do município. Então, nós não temos canil municipal porque não é uma boa escolha, não é uma coisa que nós temos em visão em fazer, é fora de cogitação, porque ele vai acabar sendo um depósito de animais. Então, só vou citar os programas que o município auxilia nesses casos. Castração dos animais de rua, para diminuir a superpopulação, e a vacinação e vermifugação para incentivar a adoção. E dentro desse pacote a gente tem as feiras de adoção. Então, dentro desses 3 programas, a gente precisa de alguém, né, que seja um lar temporário ou um cuidador temporário, que leve o animal castrar, que leve o animal vacinar, que se dispõe a levar na feira para doar, tira foto, posta nas redes sociais, tem também o site da Toledo News, pode encaminhar para as protetoras, né, para pedirem esse auxílio. Então, é dessa forma que a gente trabalha com os animais abandonados. E como que as pessoas podem chegar a esses trabalhos, principalmente a questão do castramóvel e da vacinação? É através desses tutores? Como que elas chegam até esses serviços que vocês prestam? Tem um site da secretaria, que é o que fica com a minha pasta, né, o WhatsApp, e daí explica toda a situação e a gente dá as orientações. Mas a maioria dos casos, sempre os munícipes procuram uma protetora e a protetora vem e relata para mim. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, até porque para não ter pessoas que são tutores dos animais e venham querer utilizar desse benefício para se beneficiar e não atingir o público correto, né? O castramóvel hoje ele está funcionando como? Ele está ali no centro de eventos da Pioneira, Desirê Refosco? Como que está funcionando mais especificamente o castramóvel? A gente tem 2 programas de castração. A gente tem a clínica licitada, né, pelo município conveniado. Lá nós fazemos em torno de 90 denúncias, 90 castrações mensais. E além disso, a gente tem o castramóvel. O castramóvel ele foi feito para atender de forma itinerante. Porque, por exemplo, a clínica licitada hoje é lá no Copagro. Então, para quem mora na Pioneira, é longe você se deslocar até lá. Então, a gente tem o castramóvel lá, onde tem toda uma estrutura que suporta, né, banheiro, cobertura, energia, é um ponto que tem acesso fácil também, né? Então, a gente atende as pessoas daquela região, Europa, São Francisco, Panorama, Pioneira, ali. O castramóvel, hoje, ele funciona toda quarta-feira. Ele é um convênio com a PUC, então, além das meninas que vão da PUC, que são as residentes, e uma professora também, né? A gente tem umas estagiárias, e eu também vou. E aí, a PUC, ela entra com a mão de obra. O município entra com a estrutura, com os insumos, com o medicamento, com os animais. Então, funciona toda quarta-feira, e a gente está para renovar o contrato para que funcione 2 vezes por semana. Hoje, a gente faz, no castramóvel, uns 16 animais por dia. Então, toda quarta-feira a gente faz uns 16 animais. Essa questão da castração representa muito ali para diminuir essa população, essa superpopulação de animais e para melhorar essas situações de maus tratos, de abandono. Isso, 2 frentes que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga ter um cenário melhor daqui a uns anos, como eu falei antes, não é um cenário imediato. Mas eu, por exemplo, que tenho acesso a essa rotina todo dia, eu já senti que diminuiu. Então, pelo município, por exemplo, a gente já fez mais de 2.500 castrações.
o investimento já passou de R$1 milhão, o que era R$300 mil. Então, a gente está investindo forte em castrações e a outra coisa é a educação da população, é fiscalização, é o projeto veterinário mirim dentro das escolas, é as pessoas se conscientizarem. Então, a gente tem que trabalhar junto com essas duas frentes para a gente conseguir melhorar o cenário. Quais são hoje os trabalhos de conscientização? Vocês focam nas escolas, tem os eventos, como que vocês trabalham essa questão da conscientização? Tem o projeto veterinário mirim, se eu não me engano, é no terceiro ou quarto ano das escolas municipais. Hoje a gente está atendendo quase 800 crianças, então as profs trabalham dentro de sala de aula com os temas que a gente disponibilizou, com as atividades, né? Esse é um projeto ali em parceria com a Secretaria da Educação e com a PUC também. Por quê? Depois de todo esse trabalho de conscientizar e ensinar as crianças dentro de sala de aula, a gente tem a formatura. Então, a gente teve já 2 ciclos de formatura e a gente vai ter o 3º mês que vem. Então, as crianças vão até a clínica da PUC, conhecem o ambiente onde os animais são tratados e recebem o diploma de veterinário mirim, o certificado, né? Então, para sensibilizar elas a essa visita. E, essas ações, vocês recebem um feedback positivo? Já estão recebendo um feedback interessante sobre essas ações? Sim, as crianças, quando chegam lá, não tem quem segure, porque elas ficam super empolgadas, super animadas, elas estão adorando fazer esse encerramento. A gente tem aqui em Toledo várias associações, instituições de proteção, defesa aos animais. Qual que é o contato da prefeitura com essas instituições, com essas associações, e como que elas podem contribuir com o trabalho de vocês e com o cuidado aos animais? Hoje eu tenho um grupo com algumas protetoras que são cadastradas no município. E é uma frase que eu sempre deixo bem claro no meu discurso, é que as protetoras são fundamentais para o trabalho do município. Elas ajudam muito, elas fazem muito, elas fazem por amor à causa. Isso não é um trabalho, elas não são contratadas para isso, elas não têm obrigação nenhuma. Elas fazem porque elas gostam. Então, hoje, eu tenho contato com as protetoras cadastradas no município. Em agosto, a gente teve a campanha de vacinação antirrábica e eu visitei algumas casas de passagem e microchipamos todos os animais, deixamos todos os animais com a vacinação em dia. E aonde tem animais, elas serão cadastradas como casas de passagem. Por quê? Uma casa de passagem, ela precisa ter rotatividade de animais. Tendo a rotatividade de animais, agora o município vai conseguir fornecer ração para elas. Então, o nosso processo licitatório foi quarta-feira passada. Acredito que mais uns 15 dias a ração já está aqui e a gente consiga auxiliar mais nesse item. Então, todos os animais de casa de passagem, como eu citei, estão microchipados, estão vacinados e estão castrados. E agora vão receber a ração, que é um custo mais alto que elas têm. Lógico que vai ser conforme dotação orçamentária, né? Isso a gente está ajustando. Mas, assim, o meu trabalho e o meu objetivo é sempre buscar ajudar elas, porque eu sei o quanto isso é difícil, né? Você resgatar um animal, você cuida, coloca para adoção. A gente tem casos que a pessoa devolve porque late muito, porque fugiu uma vez. Então, não é um trabalho fácil, não é um amor fácil, entendeu? E as pessoas não têm isso em mente. Elas acham que a protetora fez isso por obrigação, mas ela não faz por obrigação, ela faz porque ela quer. Então, as pessoas também podem ajudar, as pessoas podem dar lar temporário. Então, assim, casas que eu tenho 30 a 40 animais já. Então, já chegou na sua lotação máxima. Superpopulação já, né? Esses animais precisam de adoção, adotantes responsáveis. Então, assim, as pessoas me perguntam, como que eu posso ajudar? Você pode ajudar dando lar temporário para um animal, até a gente conseguir doar, até a protetora conseguir doar. Então, assim, são ações pequenas, mas que têm de grande valor para elas. E como que funciona esse processo de doação? O que a pessoa precisa para fazer essa adoção de algum animal que esteja nessa situação, que esteja em um desses lares, que esteja na tutoria de vocês ali da Secretaria? Quais os procedimentos para ela adotar esse animal? O primeiro passo é ter a consciência de que vai ter gasto. E esse animal vai dar gasto. Vai dar gasto, você vai ter que ter paciência, que é uma coisa muito importante.
vai ter que disponibilizar o teu tempo para ajuntar o cocô, limpar o xixi, vai ter que levar a passear. Então, o animal, ele é super dependente do humano. Então, assim, você precisa ter isso em mente, né? Condições financeiras, condições psicológicas, físicas, de que você vai ter que disponibilizar teu tempo. Hoje, atualmente, nós temos 2 ONGs no município, que é a Afocato e a Merak. Temos também algumas protetoras independentes que não participam de nenhuma dessas 2 ONGs. E também temos um grupo de protetoras independentes que é Todos por um Lar. Então, hoje, atualmente, a gente trabalha com esses 4 pontos aí principais. Se a pessoa quiser adotar, as meninas têm um Instagram lá, pode entrar em contato com o Instagram, ou também pode entrar em contato com o Instagram da Secretaria do Meio Ambiente, que a gente encaminha para elas, né? O que eu não faço é disponibilizar o telefone delas. Isso eu não estou autorizada a fazer. E aí eu sempre pego o telefone da pessoa, coloco lá no grupo das protetoras e falo, essa pessoa quer adotar um gato, essa pessoa quer adotar um cão porte grande. E daí as protetoras entram em contato se elas tiverem um animalzinho disponível para adoção. Entrando em outro tema, agora a gente tem uma novidade bem interessante surgindo aqui no município de Toledo, que é a construção do Parcão. Em que pé que está esse projeto? Como que vai ser esse projeto? Algo bastante diferente aqui para o nosso município. Sim, é um parque diferente que a gente vai ter, né? Até eu fui visitar lá semana passada, fiquei bem emocionada, porque achei que a gente nunca ia conseguir fazer, enfim. Atualmente a gente iniciou a obra faz uns 15 dias, então a gente já tem a entrada com o paver lá, já tem a caixa de areia, já tem água. Então, o próximo passo, a empresa vai colocar a cerca para começar a colocar os brinquedos, o bebedouro. A gente vai ter uma lixeira específica que a gente está chamando de catacocô, que é só para isso. A gente vai ter lixeira para dispensar outros lixos, né? Então, eu acredito que vai ser um lugar, assim, bem bacana, bem legal, até para incentivar a adoção responsável, porque você precisa dar períodos de felicidade para o animal, então eu acho que lá vai ser um lugar bem bacana para isso. E quanto tempo a gente vai levar? Qual é a expectativa ali, o prognóstico para quando ficar pronto esse local? A empresa tem um prazo de execução que é 90 dias, então ela dá até final de dezembro. Mas eu quero entregar antes, estou bem ansiosa já. Eu sei que eles já mandaram fazer o portal, que também é maravilhoso. Então, assim, a gente está bem ansioso para conseguir entregar antes. Então, provavelmente, a ideia inicial era entregar o parcão e a casa de o banco de ração junto, né? Mas não vai dar certo. Então, a gente vai entregar o banco de ração daqui uns 15, 20 dias, né? E eu acredito que mais uns 30, 40 dias a gente consiga entregar o parcão se o tempo ajudar também, né? Porque se chove, também não tem como a empresa trabalhar lá, porque lá é o local tudo aberto, né? Então, como mexe com construção, fica mais complicado. E como que surgiu a ideia da idealização do parcão, desse espaço para os animais, para os donos levarem os animais lá? Vocês pegaram ideias de outros lugares? Como que montaram toda essa ideia para esse projeto? Até essa história ela é bem legal, porque a gente tem sempre a Semana de Proteção Animal em abril, né? Sempre a primeira semana, se eu não me engano. E aí, para esse ano, tem a Maria da Secretaria, que ela é da parte de educação ambiental, de reciclados e tal. Aí eu falei para ela, Maria, eu preciso de ajuda para pensar em alguma coisa para Semana de Proteção Animal. Falei, tô sem ideia, me ajuda. E ela já tinha visto em outras cidades e tal, Maringá tem, Cascavel também tem. Daí ela falou assim, e se a gente fizer um parcão? Daí eu falei, será? E tal. Daí ficou por isso, daí a gente conversou com o secretário, também ficou meio assim. Aí foi pro prefeito. O prefeito adorou a ideia, né? O prefeito super abraça essa causa. Então, daí surgiu a ideia, aí, graças a Deus, veio a Lu para a nossa secretaria, que a Lu é engenheira. Então, quem fez todo o projeto foi ela. E aí, a gente foi buscando ideias. Tem um que é a referência que a gente usou, que é em São Paulo, né? Até o pórtico, que é o portal, ele é bem parecido. Então, a gente foi buscando ideias na internet, foi escolhendo os brinquedos, a gente estudou um pouco, porque tem também gente que participa de competições com esses brinquedos, né? E aí, foi dessa forma aí que a gente
foi o desenrolar. Não ficou pronto para a semana de proteção animal, mas a gente vai conseguir entregar. A ideia é ter esses brinquedos, esses equipamentos para os animais brincar, para eles se divertirem ali num momento de lazer, vamos dizer assim. Para se exercitar também, né? Gastar energia. Até, por exemplo, tem adestradores que podem utilizar para esse intuito de obediência, né? Então, são brinquedos que a gente até assistiu umas competições que tem dos Estados Unidos, umas competições bem legais. Então, dá para treinar para essas competições, dá para o animal relaxar, dá para usar para adestrar, dá para usar para você ir passear com a tua família, vai ser lá no Parque do Povo, do lado do estacionamento. Então, a gente pensou em abraçar várias situações, né, para esse parcão. Você citou a questão do banco de ração que está para inaugurar. Como que vai funcionar o banco de ração? Ele se encaixa naquela situação que você falou de fornecer ração para as instituições, para as ONGs? Isso, o banco de ração ele é voltado para as casas de passagem. Essas casas que eu visitei na campanha de vacinação em agosto, elas têm um cadastro, elas vão receber um treinamento de maus tratos, elas vão ter a oportunidade de participar de feiras, a gente até vai pensar em alguns jeitos de ajudar a doar esses animais, porque o objetivo principal é ter rotatividade de animais dentro das casas de passagem. O nome já fala, né? Casas de passagem. Pra ficar um tempo, isso, a ideia não é acumular. Só para utilizar como exemplo, no início, em 2021, quando eu entrei, nós fomos a Guarapuava. Guarapuava tem um canil municipal, né? E na época que nós fomos, eles tinham em torno de 250 animais alojados, porque o que acontece lá? Eles retiram os animais que estão em risco de rua, né? E eles falaram assim, nós já estamos na lotação máxima aqui. Falei, tá bom, né? 250 animais. Aí, faz um mês, 2, 3 meses, eles postaram um vídeo no Reels que eles estão com 350 animais. Então, tu imagina a situação que não deve estar lá. E o principal ponto você precisa de mão de obra para você doar esses animais, porque não é fácil você tirar foto de um cachorro. O cachorro não vai ficar parado, ele vai ficar se movimentando, tu tem que ter paciência, tem que postar nas redes sociais, tem que conversar com o adotante. Então, assim, é um tempo que ele é custoso, sabe? Então, assim, por isso que a gente investe muito nas feiras de adoção. Então, de 2021 até agora, a gente conseguiu fazer em torno de 250 adoções. Então, são 250 animais que não estão parados, que estão em um lar, que tem um adotante, que tem um tutor. Talvez não seja o melhor cenário desse animal, mas um dia vai ser, né? Então, a gente não pode perder a vontade de doar. A gente não pode perder a vontade de trabalhar, né, nessa causa. Júlia, para encerrar esse nosso bate-papo, o espaço está aberto para deixar o último destaque sobre o trabalho realizado pelo setor de defesa e proteção animal, todas as ações, também algum destaque a mais sobre esse novo projeto do Parcão e também uma palavra de conscientização sobre essa questão dos maus tratos contra os animais, os abandonos. Só para terminar o que eu falei antes, a gente tem, com esse levantamento que eu fiz, nós temos 400 animais disponíveis para adoção. São 400 animais. Então, o que eu peço se você for adotar, adote com consciência. Não adota para você abrir o portão e deixar o animal ir para a rua e morrer a ser atropelado. Não adota para você deixar ele amarrado. Adota com consciência. No termo de adoção está escrito as suas 10 mínimas obrigações. Então, assim, tenha consciência, não adote por impulso. Eu vou adotar para minha filha vai cuidar. Não, sua filha não vai cuidar. Você é responsável pela tua filha e você é responsável pelo animal. Então, assim, vai ter que catar o cocô, vai ter que limpar o xixi, vai ter que levar no médico veterinário. O animal algum dia vai ficar doente e não é levar em agropecuária, é levar para um profissional habilitado. Então, hoje, a minha maior dificuldade é as pessoas entenderem de que precisa fornecer o mínimo. O que é o mínimo? O mínimo é uma alimentação adequada, uma ração de qualidade, uma água fresca durante o dia, manter um animal onde ele não sofra com calor ou passe frio, enfim, e a assistência veterinária. O animal precisa ir para a assistência veterinária. Então, nós, quando ficamos doentes, a primeira coisa é ir para o médico, né? Então, precisa ter a consciência de que o animal tem que ir para a assistência veterinária. Não é, vou dar um chá de penicilina, que isso já aconteceu, tá? Eu tava dando um chá de penicilina. Não vai resolver.
Você não tem que buscar na internet, buscar com um colega, não. Você tem que ir direto no veterinário e dizer, olha, tá acontecendo isso. Não tem que ficar... Esse cuidado de buscar o profissional especializado. Júlia, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com o nosso público, de trazer um pouco mais sobre o trabalho realizado por vocês, as novidades e todas as ações, os trabalhos que vocês realizam nesse sentido de proteção e defesa dos animais. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz aí. E adote com amor e adote com consciência, não compre, adote. Hoje nós recebemos a Júlia Reis, coordenadora do setor de defesa e proteção animal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do município de Toledo. Ela veio para falar um pouquinho aí de algumas novidades do setor, o parcão que está sendo instalado lá no Parque do Povo Luiz Cláudio Hoffmann, todos os trabalhos realizados ali pelo setor, questão de vacinação e outros trabalhos realizados, e também veio para trazer um alerta da conscientização da questão dos maus tratos, do abandono desses animais, lembrando de todas as ações que o município faz, que algumas ONGs, algumas casas fazem aqui no município para adoção desses animais. Aqui no nosso site a gente também tem um espaço lá com os animais para que vocês possam adotar. Então, para quem tiver consciência, tem os animais disponíveis aí, mais ou menos 400 animais no município disponíveis para adoção, então tem um espaço lá. Lembrando que são necessários todos os cuidados com alimentação, água, vacinação e tudo mais. Então, adotar, mas adotar de forma consciente. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais. Na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal do YouTube. Lá tem outras entrevistas, tem o nosso podcast, o Tô no Pod, com histórias de personalidades, de pessoas aqui do nosso município, uma conversa mais descontraída, contando toda a história das pessoas. Então já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal e tenham acesso a todo o conteúdo. Nos vemos em breve e até mais.